Raul Damasceno. Guardem esse nome. Guardem esse nome, porque este homem foi responsável por um dos livros mais incríveis que eu li este ano de 2025, quiçá na minha vida inteira. E eu não tô sendo exagerada. É porque eu sou um pouco exagerada, eu sei, mas eu realmente não tô sendo exagerada. Raul Damasceno, guarda esse nome. Porque esse livro, meu amor, é icônico demais. O livro dessa semana é O Rio que Me Corta por Dentro, de Raul Damasceno. Gente, que coisa linda! Linda, 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 linda. Sabe? Se você gostou de A Palavra que Resta, se você gostou de O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, todos têm vídeo aqui, né? Diga-se de passagem. Você com certeza vai amar esse, porque assim, tem algumas semelhanças com essas duas outras obras que eu falei, mas também tem o seu estilo próprio, o seu estilo único, que eu achei incrível. Raul Damasceno é um escritor recente aqui do Ceará. Recentemente, inclusive, saiu no canal do Bafulê Literário um vídeo com dicas de obras e autores da literatura cearense contemporânea, porque a literatura cearense está um luxo, e eu citei esse livro do Raul Damasceno e falei lá que ia fazer em breve a resenha. E veio aí a resenha. Esse livro, gente, eu li em um dia, porque ele é curtinho e tal, mas assim, apesar dele ser curtinho, eu não tenho o hábito de ler em um dia só. Por quê? Porque eu não tenho mais o que fazer, né, gente? Assim, eu não tenho tempo pra ficar lendo o tempo inteiro. Eu gostaria, adoraria estar de férias e só ler, passar o dia lendo, adoraria, mas não posso, né? Então eu leio nos momentos que eu posso. Eu leio quando eu tô dentro do ônibus da rota me levando pro trabalho, eu leio na volta, tá? Só que às vezes, por mais curtinho que o livro seja, eu não tenho tempo pra ler. Só que esse coincidiu que foi no dia que eu fui fazer uma viagem a trabalho, então foi uma viagem um pouco mais longa, e aí eu comecei a ler esse livro na viagem, parei numa parte assim bem importante, já tinha quase no final do livro, fui fazer o evento, e no evento eu só pensava em voltar pra casa, porque eu queria entrar no carro e pegar o livro de novo e continuar lendo. De tão, sabe, de tão, meu Deus, eu preciso terminar esse livro. Então, de fato, graças a Deus, tudo colaborou para que nesse dia tudo desse certo. Porque este livro, meu amor, eu, sinceramente, espero que daqui a um tempo, não muito tempo, ele seja considerado um dos grandes nomes da literatura brasileira, tanto o Raul quanto esse livro, que é o livro dele de estreia, e é um livro maravilhoso. Tá, mas sem mais delongas, sobre o que é que esse livro fala. Bom, o protagonista desse livro é o Cícero. O Cícero, ele é um jovem que mora numa cidade de interior. A cidade se chama Carrasco, aqui no Ceará, né? O Raul Damasceno, inclusive, é de uma cidade interior, ele é de Ubajara, né? E o Cícero, ele ele mora com os avós e com a tia, porque a mãe dele trabalha de doméstica em Fortaleza. Então a mãe dele só volta pra casa uma vez por ano, tá? No final do ano, que é em dezembro, na época de Natal. Então ele é criado pelos avós, ele tem um grande amigo que é o Luzimar, e a gente já percebe, né, que existe algo mais além da amizade entre o Cícero e o Luzimar. E aí a gente vai conhecendo um pouco da história do Cícero, com a família dele, com o Luzimar, como ele vai descobrindo o que ele, né, se percebendo, se descobrindo e descobrindo o que ele sente em relação ao Luzimar, a relação dele com a mãe, que é essa figura que infelizmente, não porque quisesse, mas porque precisava, ela passava o ano inteiro longe, então quando ela voltava, ele tinha um apreço muito grande por aquela mulher, né? E ele também tem uma conexão muito grande com uma professora, que é a professora Toim, porque Toim é uma mulher trans, né? Era o Toim e se tornou a Toim, e a Toim, ela recebe muito hate na cidade porque, né? Enfim, né? Estamos falando do interior do Ceará, muito provavelmente anos 90, quando a história começa, até pelas referências, né? Que ele cita, que eu vou já falar. Mas, um belo dia, a mãe dele, a Aneci, ela para de vir. E aí o Cícero fica, oxe, aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? O que foi que aconteceu? Porque ela deixou de vir. E aí é a partir desse momento que a história ela vai ficar caótica.
Porque o Cícero, ele cresce, mas ele cresce sempre pensando, o que aconteceu com a minha mãe? E aí ele continua tendo um relacionamento com o Luzimar, um relacionamento meio complexo, por diversos motivos. E, gente, isso vai se transformar numa história, sabe, numa bola de neve, um negócio assim tão caótico. E o que eu achei mais incrível nesse livro é que ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele é caótico. Ele é triste, ele é poético, mas ao mesmo tempo ele é agressivo, sabe? Existem muitos momentos que vão do céu ao inferno. Existem muitos momentos em que a história é muito bonita, é muito dramática, pega você ali no emocional, mas tem outros momentos que, meu Deus, parece que vai acontecer uma guerra, entendeu? Na história. E eu acho que isso é muito uma característica que é muito nossa, até mesmo assim, do nordestino, da região mais interiorana, essa coisa dos homens, que era aquele cabra macho e tal, que precisa lavar a honra com sangue. E, gente, só lendo para vocês conseguirem entender a dimensão do que eu tô falando nesse livro. Só lendo. E uma observação aqui, eu amei que nesse livro ele fez muitas referências, ele não fala quando a história começa, mas claramente ele é 30 mais, porque as referências todas eu peguei, todas eu peguei, porque em um determinado momento ele cita que vai assistir a novela Sonho Meu, que foi uma novela das 6 dos anos 90, tá? Vou colocar aqui a data que eu não lembro agora. Em outro momento ele cita que as mulheres estão assistindo O Rei do Gado, estão avisando pro Bruno Mezenga que a Leia Mezenga estava traindo ele. E do Gado é o que? 96, 97. Em alguns momentos ele cita também, ele faz umas citações sobre duas músicas do Zezé de Camargo e Luciano, que eram um pouco mais antigas, de uma fita que o pai dela, que a mãe dele trouxe, né? Que a mãe dele trouxe de Fortaleza. Uma dessas músicas, inclusive, que é uma música que vai aparecer muito aqui na história, eu realmente não conhecia. Mas a outra, que é a última do lado B, que é o nome até de um capítulo aqui, eu conhecia. E é muito boa. E tem um momento que ele cita uma música da banda de forró cearense Cavalo de Pau. Que ali, meu amor, ali ele foi, ó, icônico. Quando ele está nesta mesa de bar, quando ele está dançando essa música, Timidez do Cavalo de Pau, eu disse, meu amor, você arrasou. Porque eu amei a maneira como ele trouxe as referências, isso é uma coisa forçada, sabe? Porque eu já li muito livro que traz referências, mas que às vezes a referência é bem feita, às vezes não é. Às vezes parece aquela coisa meio forçada, só pra, sei lá, só pra encher linguiça. Mas não é o caso desse livro aqui. Todas as refs são incríveis. O desodorante Toque de Amor da Avon, sabe? Todas as refs são muito boas. Eu amei demais. Rola uma identificação muito grande com muitos aspectos da história. É uma história muito bonita. É uma história muito forte. E é uma história que tem muitos elementos diversos e que prende muito a sua atenção, com certeza. Antes de começar a parte com spoilers, lembrando que dia de domingo, 6 horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal, tá? Então se inscreve no canal, todo domingo tem uma resenha nova. Este canal existe desde agosto de 2024 e todo fim de semana teve um vídeo novo. Eu acho que eu só fiz um recessozinho em dezembro, no Natal. Sei, acho que só no Natal, talvez, enfim. Mas tem muito vídeo, muito livro, inclusive muito autor cearense, icônico, tá? E você também pode seguir o Instagram e o TikTok do Bafulê, @bafulê.literário, tá? Lá tem as resenhas sem spoilers. E agora, né, vamos pra parte dos spoilers, a parte, né, vamos falar aqui um pouco sobre esse livro, gente. Vocês já tinham pensado que a Annecy tinha morrido? Porque eu pensei. Quando ele disse que ela não voltou mais, ela só pode ter morrido. Porque ela não parecia ser uma mãe ruim que sumiria do nada. Ela não parecia que pretendia sumir. Inclusive, ela tinha tirado as fotos, né? Ela ia revelar essas fotos. Então, como é que ela não voltou mais? Aí eu pensei, ela deve ter morrido em Fortaleza. E como, tipo, não tinha ninguém lá, talvez ninguém ficou sabendo. Só que, juro por Deus, na minha cabeça, eu já imaginava que tinha sido Chico Meteoro. Porque esse homem, que é o grande vilão aqui da história, né? Esse homem, ele tava sempre rondando a Annecy, né? Ele era um personagem bem detestável.
A gente sabe que ele descobriu o relacionamento da Toin com o Zé Gino. E o que dá a entender é que ele ficava chantageando o Zé Gino, tanto que o Zé Gino acabou, né, infelizmente, cometendo suicídio, tá? E a gente sabe que ele era capaz de ser uma pessoa muito cruel. E ele rondava a Annecy, ele sempre rondava a Annecy, né? E então, quando a Annecy some, eu juro que eu fiquei com ele na cabeça, porque eu lembro dela falando, antes dela ir embora, que ele tava sempre cercando ela e ela ficava incomodada com isso e tal. E aí a gota d'água é quando, acho que é a mãe dela, que vê um frasco do desodorante Toque de Amor, que era o desodorante da Annecy, boiando no rio. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, gente, ela morreu. E ela morreu lá. E foi o Chico que matou ela. Esse desodorante é o desodorante dela. Agora, como provar isso? Como descobrir isso? Eis que, anos depois, Cícero lê a carta de Toin, onde Toin revela que sabe tudo, porque Toin viu o crime acontecer. Toin quase morreu por causa disso e Toin enterrou a mãe dele lá no jardim. Isso daí eu não esperava. Eu não esperava que o famigerado jardim que tinha na Toin, na verdade, a mãe dele estava... Esse tempo, gente, vocês têm noção do que é que o Cícero passou? Pensando esse tempo todo na mãe dele, que tinha abandonado ele e a mãe dele estava enterrada ali. E simplesmente o assassino da mãe dele era o pai do Luzimar. Porque se você não sabe, o Chico Meteoro é o pai do Luzimar. E agora, meu bem? Como é que resolve esse BO? Porque como eu falei, a honra tem que ser lavada. E como é que ele ia descobrir que a mãe dele foi assassinada por aquele homem e ia ficar calado? E não ia fazer nada. E como é que ele ia resolver esse problema? Assassinato. Infelizmente, a única resposta possível aí. Só que a história fica caótica, porque o cara é pai do Luzimar. Ele chega lá ameaçando o cara e todo mundo, ninguém acredita em você, porque o Chico Meteoro, ele era uma pessoa horrível, mas ele era extremamente manipulador. Tipo assim, todo mundo seguia ele. A tia Zulmira, que era a tia dele, era casada com um dos filhos do Chico Meteoro. Tava com filho e tudo, morando lá na casa do homem. Aí imagina, gente, imagina o bafulé que não foi. Olha o bafulé que foi quando o Cícero chegou lá dizendo, eu vou matar o Chico Meteoro porque ele matou a minha mãe. Então não é o quê? Aí tava lá, ele tinha um monte de filho, um dos filhos com a tia dele, com um filhinho pequeno. O Luzimar sem entender nada, o Luzimar dizendo, amigo, pelo amor de Deus, amor é. Sendo que ele e o Luzimar tinham um relacionamento, né? Gente, virou um caos. A história virou um completo caos. E no caos, ele ainda conseguiu matar o Ed Carlos, que era o marido da tia Zulmira. Bicha, eu quase faleci nessa hora. Eu não acredito. É muita tragédia por uma pessoa só. Porque não bastava que ele já ia ter que tretar com um monte de gente para conseguir enfrentar o Chico. Ele ainda matou a pessoa errada. E ele ainda, de todos os filhos do Chico, ele matou logo o filho que era marido da Zulmira. E tipo, foi sem querer, foi totalmente sem querer. Mas meu amor, não existe ali sem querer. A partir do momento que ele matou Ed Carlos, ele era um assassino, ele teve que fugir, porque o Chico e os irmãos disseram, a gente vai matar ele. Aí tu imagina o Luzimar. O cara chegou lá, o cara era o amor da vida dele, chegou lá ameaçando o pai dele, matou o irmão dele. E aí, meu amor, faça o quê? Meu povo, que caos que acontece. E óbvio, a gente torce pelo Cícero, a gente quer muito que o Cícero mate o Chico. Obviamente, né? Eu queria que o Chico morresse desde o começo do livro. Ele era uma pessoa horrível. Mas querer não é poder, né? Só que não é desse jeito. O Luzimar encontra ele, rola uma confusão generalizada. Tem um momento em que eu jurava que o Cícero ou ia matar o Luzimar ou o Luzimar ia matar o Cícero. Gente, esse capítulo, que é o capítulo intitulado Luzimar Javali, que é onde tem um confronto entre o Cícero e o Luzimar. Gente, que capítulo forte. Meu Deus, que coisa impressionante. Porque por um lado a gente tem dois homens tentando limpar a honra, porque, poxa, você quer matar meu pai. E o outro, poxa, e você quer matar meu pai e matou meu irmão. E o outro, poxa, o seu pai matou a minha mãe. Então, tipo, os dois tinham uma certa razão, né? E aí, eu preciso limpar a honra da minha mãe. Eu preciso limpar a honra do meu irmão. Só que essas pessoas se amam. E aí?
bem. Nossa, gente, eu fiquei assim, o tempo todo, eu tava com o coração acelerado esperando a merda acontecer. Que bom que não aconteceu, né? Que bom que não aconteceu. E aí, eu já vou até falar, né, dar um spoiler sobre o final. Que foi um final bom, ainda bem. Não sei se vocês podem achar que o final foi meio destoante. Eu não acho que foi destoante. Porque eu realmente acho, eu queria muito que Luzimar e Cícero tivessem a vida deles, né? Eles tivessem esse final feliz e eles conseguiram ter. Claro, a família foi destroçada, né? A Zulmira não ficou do lado dele. Eu tava sempre esperando o pior, né? Mas eles conseguiram fugir juntos, né? E eles conseguiram. A gente não sabe qual foi o destino deles depois, mas a gente sabe que pelo menos eles conseguiram ficar juntos. E isso pra mim foi incrível. Isso foi incrível. Eu não queria que o final fosse triste. Chega de depressão, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A história já tinha sido muito intensa. Eu precisava de um final feliz. E o final foi feliz dentro do possível. Amei que o Chico foi assassinado pela avó dele. Eu amei. Inclusive, agora que eu reparei que o tempo todo eu tava falando o nome errado. Zulmira é a avó dele. O nome da tia dele não é Zulmira. O nome da tia dele é Rosa. Ignora, tá, gente? Toda vez que eu falar Zulmira, eu vou colocar Rosa, tá? A tia dele era Rosa. E a avó dele era Zulmira. E foi a avó que matou o Chico. Quando ela teve a oportunidade, ela, óbvio, ela macetou. E todo mundo ficou... Mulher, tu tá tão quieta. O Chico foi assassinado, pegou fogo dentro do carro. Ai, o Chico também fez. E ela... Aí foi. Tinha reparado? Diva. Mais uma vez, passa um pano para uma mulher que comete um assassinato com razão. Nesse caso, ela tinha razão. A justiça não ia ajudar eles, não ia ter polícia que ajudasse eles. Ali era a lei dos homens. Olha aí, eu querendo justificar o injustificável, né? Mas eu passo o pano pra Zulmira sim, tá? Porque eu quero passar. E é isso. Uma coisa também que eu achei muito marcante desse livro, né? Eu falei no começo do vídeo que me remetia um pouco à palavra que resta, cozer das pedras, o roer dos ossos, né? Porque o cozer, ele me lembrou, não só a capa, eu achei até a capa bem parecida também, mas o cozer, ele me lembrou muito por conta dessa relação filho e mãe, né? Porque lá em O Cozer das Pedras tem a questão do filho que mata o pai, que era violento com a mãe, né? E aí ele some. Então, lembrou muito isso, porque afinal, né, por conta dessa confusão, o menino tem que sumir e tal. E me lembrou também a palavra que resta por conta da história da história de amor entre dois homens, essa questão de você ser LGBT em um ambiente que é tão hostil, né? É um ambiente hostil para mulheres e principalmente para LGBTs, né? É uma realidade assim tão árida, tão difícil. Outra coisa, outro elemento que eu achei assim muito, muito impactante foi o abuso da Annecy, né? A Annecy, ela é uma personagem muito interessante, porque a gente sabe que ela foi para Fortaleza para trabalhar e isso é uma realidade até hoje, eu acho que até hoje seja. É uma realidade de muitas pessoas do interior, aquela coisa de vai para a cidade para poder, né, trabalhar, né, em situações, em N situações, né, volta uma vez por ano. Ah, ela tem um filho, mas deixa com os avós que vão cuidar melhor, tal. Isso era muito comum. Não sei se ainda é, talvez seja, em alguns lugares, né? Mas isso era muito comum. E só que a gente descobre que a Annecy, além de tudo, ela foi abusada, né? Porque, mas de novo, alerta de gatilho. Só tô lendo um livro com gatilho, não aguento mais. Mas assim, ela foi abusada pelo próprio Chico, quando ela era uma criança. Viu como eu passo pano? Tem que passar, meu povo. Porque tem uma história de um irmão da Annecy que morreu quando era criança, era bebezinho. E na época todo mundo botou a culpa na Annecy, porque a Annecy não estava cuidando do menino, pipipi, popopó. Só que acaba se descobrindo que, na verdade, a Annecy, ela tava com o bebê, né? Ela tava cuidando do bebê, tava no Rio, mas ela foi atacada pelo Chico. E enquanto ela estava sendo atacada pelo Chico, o menino se afogou.
foi que se afogou, o rio levou ele, não sei, foi uma coisa assim. Então, tipo, a culpa realmente não foi dela. E na época ninguém acreditou nela e tal. E tipo, aí quando rola essa história de o Chico matou minha mãe, é que as coisas começam a se juntar. As histórias começam a se juntar. Ai, vamos aqui comigo. Tu não acha que um homem desse tinha que ter morrido? E você não acha que foi uma justiça, uma poética ter sido a mãe da Nancy quem fez isso? E você não acha que depois disso todo mundo... Tá, tudo bem, a única vítima realmente ali foi o pobre de Carlos, que não tinha nada a ver com a história, e a pobre da Rosa, que ficou viúva, né? Realmente essa parte aí foi paia. Mas de resto, tá tudo ok, gente. Tinha que ser assim. Mas é uma história fácil? Jamais. E eu esperava por isso? Jamais. Porque quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, nossa, é uma história de amor, uma coisa assim, a palavra que resta. De repente, meu amor, virou, sei lá, faroeste caboclo. De repente virou João Miguel da Raquel de Queiroz, que já começa com um cara rasgando o bucho do outro. Assim, sabe? Aí eu fiquei... Tá bom, então. Nossa, ficou ainda mais maravilhoso do que já estava sendo. Pra dizer a verdade, ficou ainda melhor do que já estava sendo. E por ser esse livro tão icônico, guarda esse nome, viu? O nosso livro da semana é O Rio que Me Corta por Dentro, de Raul Damasceno.